Na verdade, eu só comecei a falar com o pessoal quando eu comecei a conversar com o meu próprio cachorro, porque desde pequeno eu já vim desenvolvendo isso, olhando para ele, explicando algumas coisas, olhando nos olhos deles, isso faz toda a diferença. Quando você olha pro cachorro, cara, quando você conversa olhando para ele, pro seu cãozinho de estimação, é um outro mundo, porque ele parece que te entende, você não tem um feedback assim como na câmera, você não tem um feedback assim de fala, mas você tem um feedback de que estão te entendendo, isso daí é muito interessante. Então, meu nome é Matheus Duarte, eu tenho 20 anos, sou morador do estado do Rio de Janeiro e é isso. Minha história com o canal, né, minha história pessoal, na verdade, né, é a seguinte. Eu desde pequeno gostava de ler livros de física, gostava de ler livros de planetas. Eu, me amarrava em luz de Plutão. Eu nem sei se Plutão tem lua mais, mas as luzes de Júpiter eu tentava gravar todas elas. Então eu ficava lendo livros antigos, até porque naquela época eu não tinha acesso à internet. Tipo, só vim ter acesso à internet faz 5 anos atrás, porque as coisas aqui em casa eram realmente muito complicadas. Então eu só vim ter acesso à internet pouco tempo, né, se a gente levar em consideração de que tem gente na internet desde 2008. Então, basicamente, eu cresci vendo educação, eu cresci vendo minha mãe estudando, meu pai estudando, sempre batalhando muito pelas suas coisas, então isso daí me motivou bastante a tomar um rumo, uma história dentro da educação, porque eu estava percebendo que conforme eu ia crescendo, os meus colegas, alguns colegas, né, iam fazendo escolhas que não eram tão legais, e iam parar sempre em caminhos errôneos. Então, cara, o cara que tá lidando com educação, ele tá indo por um caminho muito mais legal, tá motivando pessoas. Eu acho que eu gosto de fazer isso, cara, eu vou tentar. E aí eu fui crescendo, entrei no curso de formação de professores, era a minha única escolha porque era a única escola perto aqui de mim. E aí eu me formei professor com 18 anos. Depois, quando eu saí, eu tô resumindo bastante, mas depois, quando eu saí com 19 anos, eu comecei a estudar pro vestibular. Foi nisso que eu criei o canal, para poder ajudar as pessoas que estavam estudando na mesma idade do que eu, na mesma idade não, na mesma época do que eu, para poder passar no vestibular, ter dicas e tudo mais. Então, basicamente, o Uva do Seu Dia tem uma história bem peculiar, porque aqui eu moro num quintal. E nesse quintal eu sempre gostava de passear, de andar, de correr quando eu era pequeno. E quando eu tinha por volta dos 14 anos aí, minha avó ela plantou um pé de uva. E aí todo dia eu ia ver se dá uva. Só que a uva demora muito a crescer, ela demora muito a dar. Então ela fica verde, por mais que ela fique verde, ela demora muito. A uva daqui demorava muito a ficar vermelha. Então todo dia eu ia ver aquela uva. Terminou que quando eu fui procurar um nome pro canal, porque tipo, já tive milhares de canais que não deram certo, né? Eu tive milhares de canais sem nenhum inscrito, com um inscrito, eu mesmo. E, cara, quando eu falei assim, quero criar uma coisa diferenciada pra postar. O cara, todo dia eu vinha ver essa daqui é a uva do meu dia. Saiu espontaneamente, aí eu coloquei como uva do seu dia. E foi isso. Não. Foi basicamente ajudar o pessoal que não tinha ajuda. Parece um pouco clichê quando a gente fala isso, mas quando eu passei na minha primeira universidade pelo ProUni, que eu fui fazer contábeis, que depois eu fui trocando de curso, né? Mas aí, vamos voltar lá para os contábeis. Eu fui fazer contábeis, eu ia declarar alguma coisa com relação à renda, documentos, e ninguém podia me ajudar, cara. Ninguém queria me ajudar, né? E não tinha informação sobre isso, era tudo muito novo. As pessoas daqui nem faziam ensino superior na época, ninguém sabia mesmo, né? Não era maldade, mas ninguém sabia mesmo as informações. Eu fui procurar no YouTube e tinha quase nenhuma informação sobre isso. Então eu falei, cara, depois que eu passar aqui na renda, eu vou colocar um canal no YouTube explicando dicas e macetes para poder fazer isso, entendeu? E depois eu comecei a explicar método de estudos também, comecei a explicar dicas de estudo, né? Quando eu fui começar a estudar para federal, que foi assim que eu passei, eu comecei a fazer a faculdade, estudando para o vestibular de novo. Então, minha sensação de atingir um K e meio é a seguinte, muita felicidade, porque na maioria dos canais, eu já tive um canal antes, falava sobre jogos, né? Jogos em Android, e a gente chegou a 5 mil, depois eu infelizmente perdi o canal, porque até não era o que eu sentia que eu ia fazer a minha vida toda, eu não queria aquilo pra mim a vida toda. Então eu ficava meio desanimado com o canal. Aí eu falei, eu vou esperar mais um pouco para poder criar um canal de educação. E só que as coisas de educação aqui no YouTube, cara, demoram muito a crescer, demoram muito a se expandir, como as coisas virais, esses vídeos do TikTok. Então a gente tem que sempre ter quase lutar dobrado, pessoal. É muito difícil mesmo. Quem trabalha com educação sabe como é difícil. Então, cara,
A sensação foi muito gratificante quando eu vi os primeiros 100 inscritos, 200, 300, 500, os primeiros 1000 inscritos. Agora, putz, 1500 inscritos é uma sensação muito boa, porque geralmente na maioria dos canais que eu tinha, eu não tinha nenhum inscrito, cara. Era bizarro, fora desse canal dos games, só tinha eu, meu primo inscrito e minha mãe inscrito, mesmo assim às vezes ela se desinscrevia sem querer. Então era 3 inscritos, era muito bizarro. Eu sou grato principalmente a Deus, principalmente não, totalmente a Deus, porque, cara, quem me motivou a postar o primeiro vídeo daqui do canal foi Deus. Porque basicamente surgiu uma voz na minha cabeça do nada, quando eu tava vendo as minhas notas do Enem. Se vocês olharem aí, vocês estão me assistindo, não tô olhando pra vocês, mas se vocês olharem aí, vocês vão perceber que o primeiro vídeo ele basicamente foi com reagindo à minha nota do Enem. E esse vídeo que eu postei foi o vídeo que divulgou o canal de primeira. Foi o vídeo que eu peguei os primeiros 60 inscritos. E foi do nada, porque essa onda de reação foi muito interessante. Mas se eu não tivesse postado, eu não teria nem criado, nem dado o passo inicial ao canal nesse rumo de educação. Então sou grato a Deus primeiramente, sou grato à minha família, sou grato às minhas vindas, principalmente sou grato à minha mãe, ao meu pai. Sou grato aos meus colegas. Eu posso citar muita gente aqui, cara. Eu posso citar muita gente, mas quem estiver me assistindo agora sabe. Quem veio pra cá sabe que eu sou grato. Se eu mandei o link pra você desse vídeo aí agradecendo, é porque com certeza eu sou grato a essa pessoa. Primeiro é chegar a 5.000 inscritos, mas não em questão de números, e sim em questão de tentar levar a educação cada vez mais para o Brasil, porque é um país que a gente tem um déficit muito grande. Então meus planos futuros é trabalhar mais com aulas aqui, trabalhar mais com questão de resolução de exercícios e trabalhar também bastante com questões de vlogs motivacionais de estudo, porque eu percebo que a causa do pessoal não estudar também é falta de motivação. Você tem caneta, você tem condições, você tem uma casa, você tem tudo, mas você não tem motivação. Isso é muito triste. Então eu já passei por isso, né? Passo ainda hoje em dia e eu quero trazer isso pro pessoal. Motivação. Então eu vou fazer alguns vlogs, vou falar sobre vagas remanescentes, que muda a vida do pessoal, e vou continuar falando sobre o Enem também. Mas tudo isso até a gente chegar aos primeiros 5.000 pessoas, cara, eu nunca imaginei isso na minha vida, tendo um canal de educação. Então uma mensagem pro pessoal do canal seria o seguinte, deixa eu até virar aqui. Então, uma mensagem para você que está assistindo, cara, realmente é o seguinte: não desista do que você sonha, não desista do que você pensa, porque o que difere um do outro, pessoal, é o trabalho. O que difere o resultado um do outro é o trabalho. Eu não falo trabalho formal, eu falo trabalho naquilo que você quer se aplicar, naquilo que você gosta. Então, quando eu desisti do ProUni para poder estudar para uma federal, eu pensava em estar numa federal para poder levar ainda mais conhecimento, levar ainda mais pesquisa para minha sociedade, né? mais informações para vocês. As informações que eu ganho do vestibular são para a vida toda. Então, pessoal, o que me diferiu, né? O que me diferenciou ali das pessoas que continuaram tentando depois, né, que passaram no ano seguinte, foi realmente a quantidade de esforço que foi aplicado naquilo. Então, se você quer alguma coisa, aplique esforço naquilo, por mais que você não vá naquele ano, vai ser no próximo, e assim por diante, pessoal. Então, não desista do que você pensa, não desista do que você quer, porque, cara, vale a pena depois, vale a pena depois. E faça uma dica, faça o que tu gosta, cara. Não vai atrás de coisa que tu não gosta só pra poder só pra poder falar que tem aquela coisa. Então faça o que você gosta, por mais que seja simples. Se você gosta de fazer bolo, vai fazer gastronomia, que é isso, pessoal.